Irmãos, abramos o livro no capítulo 6, o livro Fé na Era do Ceticismo, capítulo 6. Fé na Era do Ceticismo. Lembrando que ceticismo, ou cético, é aquela pessoa que não acredita absolutamente em nada, né, ou está desacreditada, né? Ela trabalha mais com questões de teorias científicas, né? E obviamente isso envolve fé. Para eles não, para eles isso não tem nada a ver com fé, né? Mas nós queremos mostrar que isso tem tudo a ver com fé, né? Então, fé na era do ceticismo. O grande ponto hoje é a ciência, ela desacreditou o cristianismo. Vamos então abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, logo no versículo 1. Primeiro livro da Bíblia, não tem dificuldade para encontrar. Todo mundo sabe que Gênesis é o primeiro. Fica logo no início aí. Muita coisa, né? Vamos então passar aqui a grande discussão, depois de ler o texto bíblico, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no céu, no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento e céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Diz também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames, de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, enchei as águas dos mares, e a terra se multiplique, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie,
E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as águas dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, e que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a orientação, a santa orientação do Senhor. Eu vou pedir ao nosso irmão Diácono Wildes para fazer essa oração, por favor, elevando-nos ao Senhor em oração. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos pela oportunidade que estamos aqui na tua casa para te servir, para aprender. Graças te damos porque o Senhor tem nos dado saúde, Senhor, e nos dado as condições para vir aqui à tua casa, Pai. Que o Senhor possa, nesse momento, usar o teu servo para que possa estar explanando a tua palavra e para que possamos entender claramente, Pai. Que o Senhor possa também nos abençoar no decorrer desse dia, que tudo que fazemos seja para a honra e glória do teu nome, Pai. Nos dê uma paz, nos dê um amor, Senhor, e que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já fizemos aqui uma linha do pensamento da humanidade, onde nós dissemos que no primeiro período, chamado período pré-moderno, antes da modernidade, antes do século XV, todo mundo acreditava em uma verdade absoluta, seja no cristianismo ou no paganismo. Claro, o cristianismo acreditava que essa verdade era Deus, o paganismo acreditava que essa verdade fosse o mundo das ideias, que é a ideia de Platão, o mundo das ideias, uma realidade suprema que governa o universo, talvez aquilo que é chamado de sumo bem. Mas chegando à modernidade, o ser humano não achou mais palatável aquelas antigas ideias nem do cristianismo, de que Deus tinha criado o homem do pó da terra, de que Deus tinha criado o universo em 6 dias pelo poder da sua palavra, e começou a trazer algumas perspectivas científicas com relação à criação, à origem do universo, né? Foi aí que você viu o cientificismo dando um salto qualitativo na história da humanidade. Até então, todo mundo acreditava naquela perspectiva ou bíblica ou do paganismo filosófica de Platão. Quando você chega, então, a partir do século XVI, né, você tem René Descartes, Galileu Galilei, né, grandes nomes do cientificismo, né, do início do cientificismo, que deram uma ênfase muito grande à capacidade humana de, por meio da sua intelectualidade, da sua racionalidade, chegar ao conhecimento da verdade. Esse pensamento chegou ao seu estopim no século XVIII, né, no que ficou conhecido como iluminismo. Né, iluminismo. O próprio nome, né, de iluminismo é olhar para trás e dizer, lá é trevas, nós somos luz. Trevas na Igreja Católica, trevas na filosofia que estava sendo apresentada, nós somos a luz. A razão é a luz. A razão vai lançar intelectualidade na história da humanidade. Nós vamos explicar tudo. Foi o que a ciência prometeu fazer. Obviamente, ela não conseguiu fazer isso. Existem coisas que até hoje a ciência não consegue explicar, e ela tem essa pretensão, né, de explicar tudo, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista material. Ela quer se dizer, ou ela roga para si o título de explicadora de tudo, né? É claro que ela, em teoria, vai dizer que é o seguinte, não, tudo aqui é experimentado, né? Nós não arrogamos ser, assim, essa aqui é a verdade imediata, porque pode mudar. A ciência, né, vai dizer isso. Aí a gente vai experimentando e vai chegando ao conhecimento da verdade. Entretanto, tem algumas coisas que nós não conseguimos experimentar. Tem alguns fatos que a ciência não consegue explicar, né? Uma pessoa que estava morta, praticamente, e aí de repente ela ressurge,
uma pessoa que estava num quadro de câncer, né, ali já condenado, né, não, eu te dou 1 mês de vida. E de repente a pessoa vive 10, 20, 30 anos, vive mais do que até o médico que disse que a pessoa iria morrer logo. O que é isso? Parece até que há uma briga entre a ciência e a religião, né? Por isso que o Tim Keller, aqui nesse livro, ele diz o seguinte, ó, a ciência desacreditou o cristianismo, e ele começa com um exemplo de um estudante de medicina que diz o seguinte: minha formação científica torna difícil, se não impossível, aceitar os ensinamentos do cristianismo, disse Thomas, jovem asiático e residente de medicina. Como evolucionista, não posso aceitar os relatos pré-científicos da Bíblia sobre a origem da vida. Eu não posso acreditar que Deus criou o universo em 6 dias. Eu sou um cientista, eu sou um médico. Eu trabalho com experiências, eu trabalho com coisas que são prováveis ou provadas. Então, é exatamente isso que tem feito milhares de pessoas, bilhões e milhões de pessoas no mundo inteiro se desviarem do Evangelho. Porque ele chega na universidade e o professor diz o seguinte: meu amigo, aqui é só inteligência. Fé é coisa improvada, isso é coisa de gente atrasada, coisa de gente que não estuda. Ah, que loucura! Certa feita, eu estava almoçando com um ex-patrão meu, quando eu trabalhei, eu trabalhei fora, né, da igreja, antes de vir para o ministério, e aí eu, sentado numa mesa, eu comecei a orar, antes do meu almoço, eu orei, e aí o meu patrão disse assim: rapaz, tu é crente? Eu sou. E tu acredita mesmo em história de Adão e Eva? Eu disse: sim, acredito. E ele começou a tirar várias chacotas, brincar, dizer que aquilo era um absurdo, que ele não acreditava, que aquilo era uma loucura. E que se um jovem não está preparado pelo Espírito Santo de Deus para dar resposta primeiramente para o seu próprio coração, irmãos, não é nem para os outros, mas para o seu próprio coração, de que aquilo que ele crê, né, ou na verdade aquilo que a Bíblia diz é de fato aquilo que ele crê, ele vai se deixar levar, ele vai se desviar, ele vai abraçar o ateísmo, vai começar a estudar Richard Dawkins, que é um dos que são citados aqui, um dos ateus mais famosos do mundo, né, como Sam Harris também, outro que é citado aqui, mas talvez o Richard Dawkins seja o mais famoso do mundo hoje, um biólogo, né, francês, se não me engano é francês, ele hoje é um defensor da teoria das espécies, né? Ele tem uma obra chamada Deus o Delírio. Ele diz que Deus é um delírio dos crentes, uma loucura na cabeça dos crentes, não existe Deus, isso é uma maluquice, entendeu? E todo ser humano que for inteligente, ele não pode ser cristão. Ele não pode acreditar em Deus. Entendeu? Então há ataques ferrenhos. E ainda há quem acredite que em universidades não há ateus, né? E pastor, esse negócio de dizer que a universidade é perigosa, é conversa, pastor. É perigoso, irmão. É perigosa. Entendeu? E assim, obviamente eu não estou dizendo para você não mandar seu filho para a universidade, estou dizendo para você preparar ele muito bem. Porque se ele não estiver preparado, ele vai se desviar lá dentro, pode ter certeza. Pode ter certeza que ele se desvia. E como ele tem milhares e milhares de pessoas, o número de ateus em Brasília, eu fiz uma pequena pesquisa, só aumenta. Entendeu? Pessoas que foram desacreditadas, foram para igrejas neopentecostais que dão ênfase, né, em milagres, curas, exageradamente, como sendo sinal de salvação, eles se decepcionaram nessas igrejas e se tornaram absolutamente ateus. Não creio mais em nada disso. Mas estaria a Bíblia em contraste com a ciência? Será que a ciência e a Bíblia têm algum ponto de contato? Desde já posso lhe dizer que tem ponto de contato, mas tem muita coisa divergente, obviamente. Principalmente a ciência ateísta, ou seja, a ciência que nega Deus, né? E aí eu não posso ir para outro texto que não seja o de Gênesis, porque se eu quero entender como tudo começou, eu tenho que ir para a origem, Gênesis. A origem de tudo. Ou você é evolucionista, ou você é o que o autor desse livro é, né? Porque hoje nós temos uma tarefa difícil, nós vamos combater até o autor do livro. Porque ele também se deixou levar por uma coisa que nós discordamos, né? Muito embora ele seja muito firme na fé, em diversos pontos, quando chega nesse ponto, aqui ele é o que nós chamamos de
ele assume um posicionamento que nós chamamos de evolucionismo teísta, né? Deus pode ter utilizado a evolução para criar o universo. E eu quero mostrar que a narrativa bíblica é diametralmente oposta ao evolucionismo. Não tem como casar as duas coisas. São duas perspectivas absolutamente distintas. É impossível ser evolucionista e ter uma perspectiva cristã. É impossível. Tá? Não estou dizendo que o autor não é cristão por causa disso. Obviamente não. Ele está sendo incoerente com a sua cosmovisão. O que nós somos muitas vezes. Muito incoerente com a nossa cosmovisão. Nós afirmamos uma coisa e afirmamos mais na frente. Entendeu? Por exemplo, todo mundo aqui é salvo? É ou não? Quer ir para o céu? Quer ir morrer agora? O céu é melhor do que a terra? É ou não é? Quer morrer agora? Hã? Quer morrer agora? Interessante que, muito embora nós saibamos que o céu é melhor do que a terra, nós não queremos ir para o céu agora. Pastor, deixa só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Entendeu? Eu, pastor. Desejo pela eternidade, né, pastor? Desejo pela eternidade, né? Isso é verdade. Mas nós somos incoerentes, né? Porque Paulo disse, eu prefiro morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente. Ó, Paulo disse, eu quero morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Hã? Por causa de quê? Do evangelho. Não para curtir a vida, não para dizer assim, não, porque meu filho, né? Não, porque meu filho não entrou na universidade ainda, tenho que segurar ele um pouquinho, sustentar meu filho. Quem vai cuidar dele? Paulo disse, quero ficar. E assim, irmã, Paulo disse, Deus é que decide, se ele quer me levar ou não. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5. O que ele disse? Se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu ficar, Cristo está comigo. Então, aqui ou no céu, estou com ele, para mim não há diferença. Entendeu? Sim, para chegar numa maturidade cristã dessa, não é nada fácil, né? Porque na hora que a gente dá uma gripezinha, diz, meu Deus, será que é a Covid? Será que eu vou morrer? Será que é dessa vez? Não é? Então vamos lá. Hoje, nós estamos vivendo um momento de polarização no nosso país, onde você, por exemplo, na questão das vacinas, pessoas a favor, pessoa contra, pessoa que isso aqui não pode, que vacina é coisa da ciência, ciência contra Deus. Outras pessoas dizem, vacina é a salvação, eu sem vacina não sou nada, entendeu? Então nós vivemos num momento de polarização, não é verdade? Principalmente com relação a essa questão da ciência e da fé. Espera aí, pastor, eu devo acreditar ou eu não me vacino? O que é? Não, espera aí, necessariamente uma coisa não anula a outra. Entendeu? Você pode tomar vacina e não acreditar que a vacina é a sua solução em si. Deus pode utilizá-la como instrumento para te salvar. Ou não. Ou não. Entenderam? Sim ou não? Então, quantas vezes Deus já usou vacina para salvar, né? E quantas vezes Deus já utilizou vacina para matar? Como foi o caso do nosso querido irmão Jonathan Edwards, que morreu nos Estados Unidos no século XVIII, vítima da vacina de varíola, né? No teste da vacina, ele se candidatou e ele morreu. O grande avivalista dos Estados Unidos, Jonathan Edwards, né? Então Deus levou o seu querido servo, né, para morar com ele, o que é incomparavelmente melhor. Então Deus pode fazer isso para salvar e pode fazer isso também para levar, né? Uma coisa necessariamente não anula a outra, tá bom? Então hoje nós vamos ver se há um embate necessário. Não há embate necessário. Agora, existem algumas coisas que a ciência diz que Deus reprova? Sim ou não? Com certeza. Com certeza. Dá um exemplo disso. Eu estava no Piauí fazendo uma viagem geológica, né? E aí eu subi a um monte chamado Morro de Santo Antônio, em Campo Maior, no Piauí, né? Uma cidade que fica 100 quilômetros de Teresina, 100 e poucos quilômetros de Teresina, né? E lá tem, quando a gente subiu ao Morro de Santo Antônio, quando a gente sobe e encontra lá um fóssil de peixe do fundo do mar. E aí a gente começa a ficar, diz, rapaz, o que esse fóssil do peixe está fazendo no morro lá em cima? E ele estava no fundo do mar.
Para um cristão, meu amigo, na hora ele vai dizer, dilúvio, meu amigo. Não tenha dúvida, dilúvio. O dilúvio botou, ele não vai titubear, o dilúvio pegou o correio do fundo do mar e lançou. Porque teve uma época em que a terra foi cheia de água. Mas olha a explicação evolucionista que eu ouvi lá agora na Serra da Capivara, no Piauí. Um lugar para você conhecer. Você precisa conhecer. Que Serra da Capivara, São Raimundo Nonato no Piauí, né? Propaganda aí do Piauí aí para agora, né? Um minuto de propaganda. E aí, então, lá na Serra da Capivara, que é um parque arqueológico, né, um dos mais importantes do mundo, está lá no Piauí. Tá? Vale a pena você conhecer. Então, lá também tem. Mas tinha um evolucionista explicando para a gente por que os fósseis de peixes foram para lá. Porque antigamente, a perspectiva da visão evolucionista é como é que se morre, como é que se forma uma rocha sedimentar. Você sabe o que é uma rocha sedimentar, não sabe? Não? Um morro, um monte de barro. A rocha, sedimento é barro. Um monte. Como é que se forma a rocha sedimentar, né? Aí o evolucionista dizia o seguinte, milhões de anos, vento, areia, foi levando, chuva, vento, areia, chuva, vento, areia, chuva, e formou. Só que aí tem um problema. Como é que o fóssil do fundo do mar foi parar lá? Na rocha sedimentar. Aí eles disseram, é porque um dia o mar passou aqui. Mas não disse que foi o dilúvio. Um dia o mar chegou até aqui. E olha que eu estou falando, São Raimundo Nonato está no sul do estado do Piauí. Quem conhece o Piauí está no sul. Ele está dizendo que um dia o mar chegou até lá. Mas ele não acredita em dilúvio. Porque a história bíblica não pode estar com a verdade. Tudo isso para desacreditar o quê? Deus. Então, nesse ponto, nós somos contra a ciência. Porque eu acredito no dilúvio. Você acredita no dilúvio? Eu acredito no dilúvio. A história de Noé não é a história da carochinha. Como alguns vão dizer, que é uma história poética. É uma poesia que Moisés contou para o povo poder ter coragem de atravessar a terra prometida. Ou entrar na terra prometida. Não, irmãos. Está errado. O crente não pode acreditar desse jeito. Um dia houve dilúvio. Deus fez chover 40 dias e 40 noites. Literalmente. Os fundamentos da terra, o quê? Se romperam. Gênesis capítulo 6. Ou você acredita na Bíblia ou acredita na ciência nesse ponto. Vamos lá. Então vamos para o texto aqui, um pouquinho mais aqui nas objeções. Nas objeções do livro, tá? Aí eu entro no texto bíblico que a gente vai provar, biblicamente está tudo errado, essa perspectiva, tá? Os best-sellers de Richard Dawkins e Daniel Dennett e Sam Harris partem do princípio de que a ciência em geral e a ciência evolucionista em particular tornaram desnecessária e obsoleta a crença em Deus. Então, Richard Dawkins diz o seguinte, rapaz, Deus, o delírio. Deus é um delírio. Deus não pode ser verdade. Porque a ciência evoluiu tanto que ninguém pode acreditar mais em criação de ser dias, rapaz. Entendeu? E aí chega naquela explicação da ciência para tudo. Tudo é cientificismo. Tudo que você tiver problema, uma doença que você tiver, ou na verdade um problema que você tiver, doença. E começou a chamar até pecado de doença. Não é? Pessoas que têm mania de tirar as coisas dos outros, de cleptomaníaco, por exemplo. Se torna doença, não tem mais nem punição para isso. Porque é doença. E a ciência quer trazer uma explicação para tudo e acaba, às vezes, muitas das vezes, bagunçando tudo. Por isso eu não sou contra a ciência. Obviamente eu tomo comprimido quando estou com dor de cabeça. Obviamente eu vou ao médico quando eu estou doente. Obviamente eu acredito que o médico pode errar. E tem alguns médicos que acreditam que não podem errar. Ou então acredita na sua capacidade mental e intelectual de dizer, é isso e pronto. Cientistas, especialistas, pesquisadores, físicos, matemáticos, boa parte deles, não são todos, tá, irmãos?
odeiam a perspectiva bíblica. Não são todos, mais uma vez. Não são todos. Tem gente crente no meio. Mas, infelizmente, até crente, de vez em quando, oscila. Porque ele vê... por exemplo, se eu te fazer uma pergunta. Se Deus disser, irmã Lídia, que gaivotas não voam, e você vê gaivotas voando na sua frente, em quem você acredita? Isso aí agora pegou, né? Você está vendo como nós somos mais empíricos do que nós imaginamos? Eu acredito que é mais fácil eu estar tendo uma ilusão de ótica do que Deus mentir. Porque Deus não mente. Se Deus disser que gaivota não voa e Ele não disse isso, nós acabamos de ver que Ele mandou gaivota voar. Não é? Por isso você tem que ter certeza do que Deus está dizendo. Mas se Deus disser que gaivotas não voam, meu irmão, elas não voam e pronto. Entenderam? Se Ele disser. Mas esteja certo de que Deus disse. Entenderam? Sim ou não? Sei, pastor, estou pensando na gaivota. Vamos continuar aqui, vamos continuar. Então ele diz, a ciência veio para... Aí ele cita até o livro, né? Ele cita o livro aí, ó. Em Deus o Delírio, ele vai além. Defende que é impossível ser um pensador científico sério e nutrir crenças religiosas. Ele fez até uma pesquisa. E uma coisa exclui a outra. Para fundamentar essa tese, ele observa que um estudo feito em 1998 mostrou que apenas 7% dos cientistas americanos da Academia Nacional de Ciências acreditam em Deus ou em um Deus pessoal. Isso prova que quanto mais inteligente, racional e cientificamente orientado alguém for, menos capaz será de crer em Deus. Ele está certo? Tem gente inteligente que crê em Deus? Lotado, irmãos, pelo amor de Deus. Só que ele está dizendo o seguinte, e essa historinha que ele conta para os jovens. Ei, preste atenção. Você quer ser inteligente? Deixa de acreditar na Bíblia. Isso aí é bobagem. Quanto mais inteligente você fica, menos você acredita. Aí o jovem quer ser o quê? Inteligente. Ele quer parecer mais sábio. É a primeira coisa que ele chega. Ô pastor, aquela história lá. Não, pastor, não é bem assim não. Eu agora... larguei o período de ignorância. Agora eu sou um estudioso, eu fui fazer medicina e percebi que não é bem assim, pastor. Eu fui fazer biologia, né? Estou citando os da área de saúde que mexe com a questão de experiência, mas tem muita gente da área de humanas, principalmente porque é envolvido com marxismo cultural, né? Humanas nas universidades, ou Jesus Cristo tem misericórdia, meu amigo. Só a graça. É ou não é? Ou não? É não? Lotado de gente, principalmente nos cursos de humanas. Infelizmente. Né? Se desviando do evangelho, porque abraça uma visão, uma perspectiva absolutamente antibíblica, né? Principalmente aí namorando com o comunismo, né? Com o marxismo cultural, que são, em boa parte das vezes, anti-Deus. Anti-Deus. Tá bom? O crente não pode abraçar esse tipo de filosofia, irmãos. Mas não pode mesmo. Porque isso aí tem perspectiva anti-Deus. Leia um pouquinho depois sobre Karl Marx e sua história. E veja o quanto ele era anti-Deus. Né? Ele era anti-Deus. Absolutamente. E tem gente que defende Karl Marx sem saber nem que o cara defendeu. Se eu soubesse o que ele defende, leia um pouquinho sobre ele e você vai perceber. Entendeu? Que não há como um cristão defender Karl Marx. E nem Charles Darwin, em sua obra Teoria das Espécies. Porque, na verdade, Charles Darwin, ele não queria, ele não foi nem exato naquilo que defendeu, mas o pessoal absolutizou tudo que ele disse. Na verdade, na obra Teoria das Espécies, ele diz, suponhamos que, ele não disse com certeza. Mas o pessoal absolutizou tudo que Karl Marx disse lá na frente. Desculpa, Charles Darwin disse lá na frente. Eles foram e vaticinaram tudo, tá bom? Vamos à frente. Os milagres são cientificamente impossíveis? Hein, irmãos?
O primeiro motivo porque muita gente pensa que a ciência desacreditou a religião tradicional é que a maioria das principais religiões crê em milagres, ou seja, na intervenção de Deus na ordem natural. E aí eu pergunto para você, você crê que Deus intervém na história da humanidade? Você acredita em milagres? A ciência não acredita em milagres. Por quê? Porque tudo para ela tem que ser o quê? Explicado intelectualmente, empiricamente, tem que ser experimentado. Ciência é isso. Ciência tem que experimentar. Se não experimentou, não pode ser verdade. Então, como é que você explica Jesus andar sobre as águas? Ele disse, só se tivesse um vidro ali. Entendeu? Ou só se tivesse ali uma força da natureza, né? Tivesse algumas leis da física que impelisse o corpo de Jesus para cima, mas um milagre não. Jesus abriu o mar vermelho, ou Deus abriu o mar vermelho? Para a ciência não foi bem assim. Se aconteceu, foi um fenômeno natural. Nada de milagres. Então eu pergunto, a ciência, nesse sentido, está certa ou a Bíblia? Hã? Deus pode fazer as coisas por meio de leis naturais? Pode, irmão. Deus pode fazer coisas, só que quem foi que criou as leis? Deus. E terceiro, Deus pode fazer coisas sem explicação nenhuma para o ser humano? Ele só faz todo o tempo. Coisa que ninguém consegue explicar. Doenças que ninguém consegue barrar. O câncer que as pessoas querem parar e não conseguem. Quando morre uma, vem outra. E o ser humano ainda é arrogante. Eu posso, eu faço. Stephen Hawking, né, aquele cientista inglês, tem um filme, A Teoria do Tudo, dele, né, em que ele tinha aquela doença, já citei ele, né, esclerose, que ele vai ficando paralítico, ele vai ficando sem nenhum movimento. Até que certo ponto ele fica só no dedo, e depois só um piscar de olho. E o computador lê, então, os piscar de olhos dele, né? As piscadas dele, e ele vai escrevendo livros e livros ante Deus. Ante Deus. Nem na doença. Na verdade, na doença ele via ainda mais a inexistência de Deus. Porque as pessoas acham que Deus, se Deus existe, não pode ter problema. Oxe, depois que o pecado entrou no mundo, existem os problemas mais desastrosos na história da humanidade. No dia em que dela comeres, Adão, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o homem passou a ter doença. Adão não morreu, comeu do fruto, e caiu. Não, ele passou a caminhar para a morte. Ele passou a adoecer. Vem todo tipo de doença ali. Entenderam? Então, irmãos, o que nós precisamos ter muito cuidado é, não podemos negar a importância da ciência, porque Deus deu inteligência ao homem para descobrir coisas. Não podemos. Quem não fica feliz com a evolução do banheiro? Porque teve uma época que o banheiro era social. Ou você acha que sempre teve um banheiro com vaso, com mictório? Não. Teve uma época que os banheiros eram bem menos higiênicos. Mas aí o ser humano foi, pela inteligência que Deus lhe deu, desenvolvendo a inteligência, mandato cultural, né, desenvolvendo. E hoje nós temos banheiros limpos. Não é verdade? Sim ou não? Ou você quer voltar para aquele período, né, do Senhor Jesus Cristo, em que as pessoas, muitas vezes tinha banheiro lá, era dividido por uma sociedade inteira. Você imagina a situação? Quanto era difícil? Ah, pastor, eita que eu amo a ciência. Sim, amemos a ciência, desde que a ciência não vá de encontro às verdades de Deus, que é o que ela faz de vez em quando. Esse é o ponto que eu discordo, mas a ciência, quem não quer ter um Dorflex quando tiver com dor? Hein? Todos nós queremos, irmãos. Quem não quer um antibiótico quando está com infecção? Quem não quer um controlador de intestino quando está com um problema intestinal? Todos nós queremos.
Então, Deus não é contra a ciência, necessariamente, porque Deus deu inteligência para o homem para fazer ciência. Mas a ciência não pode ser contra os milagres de Deus. O ser humano deveria dizer, o médico deveria dizer, rapaz, como alguns dizem, né? Foi Deus, porque eu não conseguia fazer nada, mas Deus fez. Alguns reconhecem, tá? Foi Deus. E não, às vezes nem da igreja necessariamente, mas ele tem aquela ideia, né? Foi Deus, foi uma força. Foi extra mim, foi extra nós. Porque tudo que eu fazia aqui não dava certo. E de repente eu não fiz nada e deu. Entenderam? Então, os milagres são impossíveis do ponto de vista científico? Não necessariamente. Tá bom? Aquilo que o ser humano não consegue explicar não quer dizer que não tem explicação. Não tem explicação para o ser humano. Entenderam? Ok? E ainda ele diz assim, olha, o elemento miraculoso tem importância especial na fé cristã. Tem ou não? O milagre é importante para a sua fé? Se é verdade que Jesus andou sobre as águas, que Jesus curou o cego, que Jesus fez o coxo andar, ser verdade faz diferença para a sua fé? Faz ou não faz? Toda, irmãos. Se for mentira. Se for só a historinha da carochinha. Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou, meu irmão, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A fé é inútil. A ideia não é essa, tá? É claro, a ideia é rejeitar muita mentira que tem aí, mas a ideia é a gente saber respeitar a academia, respeitar a pesquisa, mas saber distinguir quando a pesquisa está contra Deus e quando a pesquisa está a favor de Deus. Entendeu? Quem foi que falou? Vamos botar o microfone aí, irmão, por favor. Se na palavra de Deus fala, eu sou o que sou, então não tem ciência que seja comparada a ele, né? A ciência é sempre Deus abaixo, aliás, a ciência abaixo de Deus, né? Perfeito, irmã. A ciência sempre abaixo de Deus. Muito bem, irmã Fátima. A irmã Lourdes aqui, depois do diácono Anísio, a irmã Lourdes. Na minha maneira de pensar, não tem como a pessoa achar que Deus não é todo poderoso. Deus é todo poderoso, Ele faz tudo. E o homem, o cientista, quando mesmo ele usando as coisas contra Deus, Deus permite que ele faça para o bem dos outros. Porque Deus é amoroso, cheio de paz. E a ciência, o homem tem essa ciência, tem inteligência, porque Deus deu essa capacidade, ele se esforçou, foi lá, mas aí ele começa a trabalhar contra os planos de Deus. Fica ruim para ele, não fica bom. Aí aquilo que Deus diz, que ele entrega o homem aos seus próprios prazeres, né? Ele entrega. É por isso que, irmãos, muito embora o médico não cristão, que odeia Deus, né? Ele não queira fazer para Deus, ele vai servir aos propósitos de Deus, mas vai ser punido por não querer fazer isso. Porque Deus não somente quer que nós façamos, mas quer que façamos de coração. Né? Ele não quer só que a gente faça, mas Ele quer que a gente faça de coração. Por isso que é tão difícil fazer coisas para Deus. Não é robô, não é robótico. Diga, irmã. Falando em milagre, eu tenho um milagre para contar da minha filha, né? Uhum. Porque ela começou a nascer, aquela doença que pela a cabeça, esqueci o nome agora. Cilopeia. Eu esqueci. Quem lembra aí? Alopecia. Sim. Aí já estava, assim, duas rodinhas caindo no cabelo, né? E a gente não estava conseguindo, assim, consulta, nem nada. Aí meu filho pegou e tirou umas férias e falou, mãe, a Mônica está muito estressada, vamos embora para a praia, vamos levar ela para a praia. Aí nós fomos. Aí quando eu cheguei assim, eu não conhecia a praia também não, né? Aí eu cheguei perto da praia, agarrei na mão dela, falei assim, Senhor, o Senhor vai fazer um milagre na vida da minha filha. Ela está muito estressada com esse cabelo. Aí quando ela mergulhou na água, aí doeu, né? Ardeu. Aí eu falei assim, é Jesus curando. Ela tornou a mergulhar de novo. Aí a mãe está ardendo. Eu falei, Jesus curando.
Quando ela chegou em casa, com 25 dias, ela ligou, sorrindo. Mãe, está saindo, mãe, os cabelinhos estão nascendo, está nascendo. Então, eu acredito que foi um milagre de Deus. Sim, Deus... A água do mar, com a minha oração, agarrado na mão dela, com a fé, eu acredito que Deus curou ela. Deus pode ter feito pela água, Milagre. ou pode ter feito sem água nenhuma, como Ele quer. Ele age, quando Ele quer fazer, irmãos, Deus pode fazer diretamente, né? Só, e está feito. Ou não? Vamos aqui. Né? Então, os milagres não desacreditam, obviamente, as Escrituras. Agora, a ciência conflita com o cristianismo, e essa aqui é a parte que infelizmente o Tim Keller ele acaba oscilando e trazendo alguns problemas para a interpretação bíblica, né? Mas ele diz algumas coisas interessantes ainda, né? Muito boas aqui. Então, a Bíblia a ciência conflita o cristianismo? Ele vai dizer assim, ó. Hoje em dia, é comum acreditar que a ciência e a religião vivem em guerra. Um dos motivos por que, estou na página 116, um dos motivos por que percebemos isso é que a mídia precisa publicar notícias como se fossem histórias com protagonistas e antagonistas. Ela dá ampla cobertura às batalhas entre indivíduos secularizados e religiosos no que diz respeito ao ensino da evolução nas escolas. Quanto às pesquisas com as células-tronco, tá? O que nós temos aqui, irmãos, imediatamente, o que nós temos aqui não necessariamente o que Tim Keller quer falar, o que ele quer mostrar é que não necessariamente, a ciência está em desacordo. Porque o que ele quer provar é que tem gente que a gente acha que não tem fé, né? Mas tem fé, ainda que não seja em Deus, mas fé em alguma coisa. Né? Ainda que ache que não tem fé em Deus, acha em alguma coisa. Eu queria que os diáconos cuidassem do irmão, por favor, do senhor. Tá bom? Então, assim, o que nós temos, olhando para cá, de um lado... Meu querido irmão, meu filho de saúde, em nome do Senhor Deus. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Amém. E eu acredito nisso. Deixa eu pedir só um favor para o senhor, porque nós estamos no estudo agora, eu posso conversar melhor com o senhor, tá bom? A gente vai só terminar o estudo. Deixa a gente conversar. Tá bom. Vamos dar o estudo e eu converso com o senhor, tá bom? Sente aí, por favor, tá bom? Então vamos lá, irmãos. O que ele quer dizer é que necessariamente, atenção aqui, não vamos dispersar não. Que necessariamente o fato de nós termos, dizemos assim, nós não temos fé em Deus, não quer dizer que você não tem fé em nada. Mesmo o cientista, quando ele diz o seguinte, eu não tenho fé em Deus, ele acaba tendo fé em alguma coisa, que seja até uma divindade. Às vezes, se ele for mais para o lado do candomblé, mais para o lado do espiritismo, ele vai ter fé em alguma coisa. Então, para Tim Keller, aquela pesquisa que Richard Dawkins fez, de 7% só, né? Dizer que acredita em Deus, da Academia Nacional de Ciência, nos Estados Unidos, né? Ele disse, essa pesquisa aí está furada. Porque, na verdade, o que eles querem dizer quando eles não têm fé, né? O que eles querem dizer quando não têm fé, ou ao dizerem que não têm fé, é que eles não têm fé exatamente no Deus do cristianismo. Entendeu? É exatamente na fé no Deus do cristão, como os cristãos acreditam. Por exemplo, dizer que o universo foi criado exatamente em 6 dias. Eles querem dizer que não acreditam nisso, mas não querem dizer que não acreditam em Deus. Entenderam? Então, a pergunta é, a ciência conflita com o cristianismo? Conflita ou não? Conflita em diversos pontos. Um deles é na criação. Agora, então, vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, Gênesis 1, versículo 1. Vamos lá. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui nós já começamos com uma verdade muito importante para nós. Uma verdade importante para nós. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus cria o universo. Vamos ver uma verdade aqui. Deus cria o universo de forma pessoal e proposital. Anota isso. Deus cria o universo de forma pessoal e proposital. Ou seja,
Foi um ser pessoal que criou o universo, não foi uma força somente, foi um ser pessoal, ou seja, um ser que se relaciona pessoalmente com as pessoas, e ele criou o universo com um propósito. Isso já vai ao encontro, ou desculpa, de encontro mesmo, a perspectiva da ciência. Por exemplo, o evolucionismo, nós temos algumas perspectivas da criação. Por exemplo, nós temos a perspectiva evolucionista, nós temos a perspectiva panteísta, né, de que dá origem de todas as coisas. Você tem perspectivas filosóficas. Mas a que mais reina hoje nas universidades, qual é a perspectiva? É a evolucionista. É a que mais reina nas universidades, nas escolas, o que ensinam para os filhos de vocês. Infelizmente, se a escola não for uma escola cristã, vai ser o evolucionismo. Você tem que ensinar o seu filho muito bem, se ele não estuda na escola cristã, dobrado, né? Dobrado. Se alguém não vai ensinar para eles a criação lá, aí você tem que ensinar dobrado. O papel da mamãe, do papai aí entra com tudo, com muita força, tá? De ensinar com todas as energias que Deus criou os céus e a terra. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que eu preciso dizer aqui nesse texto é que a Bíblia não é um livro científico. Não é. A Bíblia não usa uma linguagem científica, porque ela não quer provar que Deus existe. Ela parte desse pressuposto. No princípio criou Deus, ela nem tinha falado de Deus. Ela só parte já do pressuposto. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Então, qual é o início de todas as coisas na Bíblia? Hein? Deus. Deus é a origem de tudo. E agora eu te pergunto, qual é a origem de tudo para o evolucionismo? Você já ouviu falar do Big Bang? A teoria do Big Bang. Por isso nós não temos uma teoria. Nós temos uma história. A palavra no versículo 4. Veja aí, o versículo 4 de Gênesis diz o seguinte: e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Luz e trevas. Irmãos, a ideia aí de como as palavras são colocadas... Desculpa, eu li o versículo errado. Capítulo 2, versículo 4. Leia comigo, por favor. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 4. 2:4. Diz o quê? Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quem criou? O Senhor Deus os criou. Então a palavra Gênesis é a palavra Toledot, em hebraico, né? Que significa história. Toledot era umas pedras onde muitas vezes os escritores antigos escreviam, né? Nos Toledots. Então essa é a Toledot, essa é a história dos céus e da terra. Não é uma teoria. Aqui a grande diferença entre a ciência e a Bíblia. A Bíblia trabalha com a história da redenção, a história do universo. O evolucionismo trabalha com uma teoria. Teoricamente, é isso. Teoricamente, foi isso. Por isso que o maior livro do evolucionismo, que é a Bíblia do evolucionismo, é o quê? Teoria das Espécies de Charles Darwin. Né? Charles Darwin, Teoria das Espécies. É uma teoria da evolução. Para nós temos uma história. Historinha da carochinha? Não, história bíblica. Verdadeira. Que se ela não for verdade, não faz sentido. Nada na nossa vida. Que, por incrível que pareça, nosso autor aqui, Tim Keller, acabou, infelizmente, dando uma... Deixa eu ver se eu encontro aqui a parte que ele dá o erro dos erros. Página 123. Leia comigo, por favor, página 123. Olha o que ele diz. Página 123. Quando Débora canta, ele deu um exemplo aí de Juízes. Ele diz, olha, Juízes tem uma parte que é literal, outra parte que é simbólica. Então, ele resume, página 123 do livro. Acho que Gênesis 1 tem características de poesia, sendo por isso um cântico sobre as maravilhas e o sentido da criação de Deus. Gênesis 2 é o relato de como isso ocorreu. Então, Gênesis 1 seria o quê? Uma linguagem o quê? Poética, está errado. Vai botar aí. Pode riscar essa parte aí. Não tenha medo, não. Quem já assistiu aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos? Assistiu alguém? Se não assistiu, precisa assistir.
Vou citar ele hoje, no sermão vou citar ele também, que é uma coisa interessante que eu tenho. Mas a Sociedade dos Poetas Mortos, né? Robin Williams, ele é um professor, né? Na escola e na universidade, e quando ele chega lá na escola para dar aula, ele chegou na aula de poesia. Aí ele vê uma descrição do cara sobre poesia, né? Ele diz: fulano de tal, lê aí poesia. O que fulano de tal diz sobre poesia? Todo mundo com um livro, né? Aí ele leu a descrição de poesia do autor tal. Aí o Robin Williams disse: pode rasgar essa página aí. Pode rasgar essa página. Na verdade, não rasgue essa página não. Rasgue a introdução inteira. Depois ele vai sofrer seriamente. Vale a pena você assistir esse filme. É antigo, né? 1989 ainda esse filme, viu? É um filme que tem muita lição interessante para nós. Sociedade dos Poetas Mortos. Robin Williams, um dos melhores atores que o cinema já produziu, mas um homem que acabou dando cabo da própria vida. Então eu estou dizendo para vocês, risca isso aí, tá? Só a Bíblia que nós não riscamos, tá? Só tem um livro que a gente não risca nada, porque tudo dela está certo. É o quê? A Bíblia. Os outros livros que a gente estudar aqui, pode ter certeza, vai ter coisa que é boa e coisa ruim. É assim que a gente lê qualquer livro fora a Bíblia. E a Bíblia que é o óculos pelo qual nós lemos todos os outros livros. Entenderam? Ok, irmãos? Então vamos lá. Ele é um cara muito inteligente, o Tim Keller, é um homem crente, servo de Deus. Infelizmente está enfrentando um câncer pesado mesmo, né? Mas um homem que trabalhou com a conversão de pessoas ateístas, pessoas que odiavam Deus, e ele foi lá e falou do evangelho para elas. Então ele é um instrumento nas mãos de Deus. Mas, de vez por outra, ele assevera algumas coisas que eu discordo em grau, gênero e número, e discordo à luz da palavra de Deus, como essa daqui que acabei de mostrar para os irmãos. Tá? Então, Deus criou o universo de forma pessoal. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra aí é a palavra Elohim, no princípio. É a frase que todo seminarista sabe dizer no seminário. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. No princípio criou Deus. É a palavra Elohim. Elohim, ela está no plural. A palavra, se fosse traduzir, literalmente seria deuses. Ou os deus, né? Mais ou menos assim, né? Por quê? Por que no plural? Lembra-se que quem criou o universo foi o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Por isso a palavra Elohim é um dos nomes que conota a ideia de trindade. Né? Então, no princípio criou Deus. Quando Deus diz, façamos o homem, o verbo no plural novamente, ele estava usando o plural, por quê? Por causa da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio criou Deus. Né? E ele criou o quê? Os céus e a terra. Antes de começar a criação em si mesmo, Deus criou o quê? Né? Os céus e a terra. Né? Ele fez os céus e a terra, está aqui. E daqui ele vai, agora, a partir de então, criar coisas que são ex nihilo, ou seja, do nada, e coisas que ele cria a partir da própria criação. Por exemplo, faça a terra produza ervas segundo as suas espécies. Então, semente segundo a sua espécie e tal. Ele está fazendo criação da criação. A gente chama de criação secundária. Mas a criação aqui é criação primária. No princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. Aí é dito, uma descrição da terra. A terra, porém, estava sem forma e o quê? Vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, nessa criação de Deus, e aqui há um erro dos evolucionistas e evolucionismo teísta também, porque eles acreditam que há uma lacuna muito grande entre o verso 1, 2 e o verso 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí descrição da terra, aí depois disse Deus, depois de muitos e muitos tempos. Há um hiato. Depois eu já te sugeri para vocês assistirem várias vezes, e vou sugerir mais uma vez, assista o físico cristão. Eu não sou físico, sou pastor, então minha pegada vai ser mais espiritual, obviamente, do que uma pegada científica. Mas tem gente com pegada científica para explicar isso melhor. Né?
Adalto Lourenço, bota aí, anota. Adalto Lourenço. E o vídeo é Como Tudo Começou. Como tudo começou. Ele é um cientista presbiteriano, um presbítero, que morou no Brasil por muitos anos. Hoje ele mora nos Estados Unidos e faz pesquisas profundas sobre o criacionismo, ou seja, a perspectiva da criação. É isso aqui. Ele é um cientista cristão. Ele não defende o evolucionismo, porque ele acredita que o evolucionismo é uma leitura errada de Gênesis. Tá? E aí ele vai falar que tem uma teoria chamada teoria do hiato, porque houve um hiato, ou seja, uma lacuna entre o verso 2 e o verso 3. Um espaço aí. Né? Por isso que há distinção entre ciência, porque a ciência acredita que primeiro foi a Terra, e não é criação, Big Bang, a Terra, pá. E depois de milhões e milhões de anos, essas coisas foram criadas. Olha, a luz, por exemplo. Foi muito tempo. Só que, irmãos, aqui há um relato de uma história real com aplicação espiritual, obviamente. É Bíblia. Não é um livro de ciência. Aqui a Bíblia, o que Moisés está ensinando? Né? Do caos, da escuridão, Deus trouxe a luz. Obviamente, da escuridão, do caos. Por quê? Porque Deus criou o pessoal, ele criou pessoalmente e criou o universo com um propósito. Porque o universo, sem Deus, da ordem, não é nada. Deus primeiro fez terra, ele disse, no princípio, criou Deus céus e a terra. Mas ele fez num caos, para mostrar que sem a intervenção dele, há um caos total. Sem a intervenção dele, haverá, né? Não só, mas sempre haverá um caos total. Alguém abre para mim, 2 Coríntios 4, 6. 2 Coríntios 4, 6. Alguém que achar, levanta a mão para o irmão fazer chegar aí um microfone. Abre a mão. Levanta a mão, abre a mão. Pode ser a mão aberta, né? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está vendo? Repete, por favor, irmão. Repete esse texto, é importante. Paulo está interpretando a parte espiritual. Foi um relato real, mas tem uma aplicação espiritual para nós, obviamente, porque a Bíblia não é um livro de ciências. É um livro com aplicação. Ele está dizendo que Deus, a fazer primeiro a terra num caos e depois lançar a luz, tinha uma lição, que do caos Deus transforma vidas. Paulo está aplicando isso. Por favor, leia aí, irmã. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Está claro, irmãos? Ou não? Por isso que Bíblia interpreta a Bíblia, né? Um texto do Antigo é interpretado à luz do Novo. Se você não tiver em mente a criação, você não vai ter aplicação para aquele texto. Mas você tem. Mas vamos continuar. Então, o que nós temos aqui é o caos de espaço, né? O caos de tempo, né? O caos de espaço você vê claramente, né? Veja aqui, ó, a terra, versículo 2, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Era um caos. Não tinha como se contar tempo. Só tinha trevas. Como é que se contava dia e noite? Não tinha. A ideia de espaço, de tempo, para poder se contar, Deus assim faz. No verso de número 3. Mas antes era um caos. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mais uma vez, como eu disse, eu não sou um cientista. Tem uma pegada científica também interessante, que o Adalto Lourenço explica muito bem, né, o que era essa massa, né, o que era a terra, né, sem forma e vazia, gotículas talvez de água, né, como ele explica lá, quando tudo começou, né, uma massa realmente negra, trevas. E aí o versículo 3 diz, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui, mais uma vez,
Pastor, há uma diferença entre a perspectiva científica e bíblica? Sim. Por quê? Porque a ciência diz que a luz foi criada em quanto tempo? Milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Entenderam? Não, foi milhões e milhões de anos. Haja luz e houve, imediato. Nós temos essa noção no português, muito mais no hebraico. Deus cria e faz. Deus ordena e acontece. Não, pastor, mas você não entendeu não, pastor. Luz, para ela se propagar fisicamente, né, ela precisa de milhões e milhões de anos, dependendo da distância dela, né? Por exemplo, se ela tiver a milhões e milhões de anos luz de distância de mim, para ela chegar até a mim, ela vai brilhando, 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 até que um dia ela chega. Ou seja, para ela chegar aqui na Terra. Demorou, pastor. Não foi. Haja e houve. Mas a Bíblia está dizendo que haja, houve. Entenderam? Há diferença entre a ciência e a Bíblia? Absolutamente. A perspectiva evolucionista é de milhões e milhões de anos. Para nós, a Terra não é tão velha assim. Pastor, mas eu vi o carbono 14. O carbono 14 não prova tudo. Mais uma vez, assista o vídeo do Adalto Lourenço explicando o carbono 14. A datação. Até que ponto ele pode datar os fósseis. Né? Assista, vale a pena. Tá bom? Para você ter certeza do que está acreditando. Não ser uma pessoa que diz, acredito, pastor. Não precisa nem explicar não, pastor. Fecha a Bíblia, eu acredito. Não, estuda, pelo amor de Deus. Entenda, porque um dia alguém pode lhe perguntar. E você tem que estar pronto. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa. Fez separação entre o quê? Luz e trevas. Luz e trevas. Deus faz separação entre as luzes e as trevas. Deus que criou os céus e a terra é um ser pessoal que se relaciona com a sua criação. Porque isso não tem aplicação somente científica. Isso tem aplicações também, o quê? Espirituais. Alguém abre agora aí o Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 21, versículo 23. Primeiro 21, 5. Depois 21, 3. 21, 5, depois 21, 3. Apocalipse 21, 5 e 21, 3. Quem encontrar, de preferência quem não leu ainda, levanta a mão e lê. Está aqui a irmã Lídia. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso é o 21, 5, né? 5. Agora o 21. Deixa eu ver aqui. Agora foi 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. E o cordeiro é a sua lâmpada. Está vendo? Tem uma luz antes da luz, porque antes do luzeiro, antes do sol foi criada a luz. E no céu não precisará mais de sol. Quem será a nossa luz? Segundo o texto aí? Cordeiro será o quê? A luz. A eterna luz. Por isso que Cristo é a luz do mundo, irmãos. A Bíblia não diz de graça. Eu sou a luz do mundo. Isso tem um sentido espiritual? Tem, mas desde o início ele é a luz. Se você for para Colossenses capítulo 1, por meio dele e para ele são criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis. Tudo. Nós cantamos até a música do Projeto Sola. Por eles foram criadas todas as coisas. Por ele, né? E aí então volta para o Gênesis ainda, Gênesis capítulo 4 diz, e viu Deus que era boa, né, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. Agora sim, o quê? O primeiro dia. Para ter um dia, tem que ter o quê? Tarde e manhã.
Pastor, eu não acredito que o universo foi criado em 6 dias. Mas a Bíblia está dizendo, houve tarde e manhã. O primeiro, depois, houve tarde e manhã, o segundo. Não tem bilhões e milhões de anos, irmãos. Você está vendo como tem diferença entre a Bíblia, perspectiva bíblica, e a evolucionista? Ah, pastor, mas é porque eu assisti na Globo, Era do Gelo. Heresia pura, para de assistir isso. Só atrasa a sua vida. Pode ter certeza, a Globo já vai atrasar a sua vida. Pode ter certeza. E muito mais quando você for para essas teorias evolucionistas. Pastor, é importante eu ensinar meu filho? Totalmente. Porque enquanto ele tem uma aula na escola dominical, um dia na semana, a professora ou o professor dizendo para ele: meu filho, ou fulano de tal, preste atenção. É desse jeito que Deus criou. É a semana todinha o professor dizendo que ele veio do macaco. Muitas vezes. A semana inteira. Estou falando de professores crentes, não. Estou falando de professores que não acreditam em Deus. Que acreditam na teoria da evolução. Ou que o homem veio do macaco, ou que ele veio do sapo, né? Já viu isso, não já? Misericórdia. É melhor acreditar. É mais inteligente hoje em dia acreditar que o homem veio do sapo do que ele veio de Deus. E isso parece inteligente para alguns. Mas para mim não tem nada de inteligente nisso. Pode aqui passar para a Tina, irmão, o microfone. Enquanto chega ali na Tina, eu quero dar um exemplo do Dr. Adalto Lourenço. Ele diz o seguinte. Ele disse que um caminhão, ele contou a história. Um caminhão de supermercado, estava andando na pista, presta atenção, estava andando na pista, de repente, sofreu um acidente. Puf, bateu de frente com outro carro, pegou fogo. E nesse caminhão de supermercado tinha não somente comida, mas tinha eletrodoméstico, tal, tinha fogão, né, tinha lá forma. E de repente o carro pegou fogo, bateu no outro, pegou fogo. Aí a massa de trigo veio, né, molhou, veio o ovo que estava lá dentro, bateu, entrou. E aí depois veio o açúcar. Aí depois de ter feito o bolo com a explosão, né, tinha um gás lá, né, com a explosão, acendeu o fogo no fogão, o bolo entrou no forno, né, e aí o bolo entrou no forno, e aí pegou tudo fogo, aí depois saiu de lá de dentro, veio o material de confeitaria, confeitou o bolo. Quando abriu, o corpo de bombeiro chegou, apagou o fogo, foi tirar o bolo, ou foi tirar as coisas que estavam lá dentro, veio um bolo todo confeitado. Pá. Aí ele pergunta, qual é a possibilidade disso acontecer? Alguma possibilidade? Existe. Existe. Matematicamente, 0,000100000000000000000, pá, uma dízima aí. Mas existe. Tá lá no final. 0,00001. Pois é, a evolução acredita. A mesma probabilidade seria a probabilidade da evolução. Ou seja, o universo que nós temos tão bem criado, tudo aqui, vem de uma explosão. Vem de uma explosão. Ou seja, é mais inteligente para o mundo acreditar no 0,000 do que acreditar que Deus criou os céus e a terra. Diga, irmã Tina, por favor. E é uma covardia, porque você não acha livro que fala a verdade. O livro científico que vai falar a verdade, né? Antes, quando eu dava aula, num livro que a gente usava, ele falava em uma frase. Existe também a teoria do criacionismo, e coloca como teoria, sim, numa frase. E o livro todo, do começo até o fim, é todo evolucionista. Nos livros de agora não tem nem essa frase. Então, é muito complicado. De todas as formas que a gente fala, lá está sempre falando o contrário. E não é a partir do ensino fundamental 2. Eles já vêm na infância, tendo incutido isso na mente, de que isso é uma verdade. Irmã Tina, seu testemunho é muito importante porque você é professora e isso dá um respaldo muito grande para nós, de que isso não é a história da carochinha, né? Que existe mesmo esse levante contra a perspectiva bíblica, que existem pessoas que não acreditam e que defendem lá a evolução como sendo, e mais,
uma coisa que o Adalto diz ainda, né? Ele diz assim, olha, a ciência diz que prova muita coisa que ela nunca provou. Ela diz, mas o que aconteceu? Ele chama de, ele diz que ela dominou as informações por muito tempo. Ela só dominou as informações. Então ele diz o seguinte, eu provo cientificamente, mas tá bom, cadê a prova? Não existe, irmãos. Cadê a prova? Não, porque nós só provamos. E cadê as provas? Que provas são essas? Que o universo tem milhões e milhões de anos. Como é que não existe fósseis depois de milhões e milhões de anos? Que provas são essas, irmãos? Então, diga, irmão, há um microfone aqui para o irmão, por favor, irmão Rafael. Falando do Adalto Lourenço, ele mesmo fala que é impossível, através da ciência, comprovar que o mundo tem milhões de anos, que a Terra tem milhões de anos. Porque o planeta ele tem uma força centrífuga. E essa força centrífuga ela aumenta a cada ano. Então, se o mundo tivesse milhões e milhões de anos, a Terra já teria sido esmagada por essa força centrífuga, entendeu? Entendi. Então, o planeta é jovem e está perto de acabar também. Então, tem um prazo de validade para o planeta. Está vendo? Então, aí, cientificamente, ele trouxe uma perspectiva para nós, tá? Que o irmão já assistiu o Adalto, então, né? Então, eu sugiro que vocês assistam como tudo começou. Mas tem vários outros vídeos, vários mesmo. Mas, irmãos, é importante a gente se inteirar desses assuntos. Porque, às vezes, a gente nunca nem ouviu falar. Porque tem outra posição que não é cristã necessariamente, né? Que é chamada do design inteligente. Não sei se você já ouviu falar. Design inteligente. O design inteligente, o desenho inteligente é dizer, o universo prova inteligência. Quando eu olho para o universo, eu percebo inteligência nele. Ou seja, só uma inteligência para ter criado inteligência. Não é óbvio isso? Como é que o nada produziu inteligência? Entendeu? Mesmo que você não acredite em Deus, uma inteligência teve origem, isso aqui tudo. Porque isso aqui é muito inteligente. Ele dá um exemplo também da trilobita, né? Trilobita é aqueles insetos, período egípcio ainda, né? Um insetinho preto, né? Não sei se vocês já viram. Aparece no filme Múmia, a trilobita. Já viram? Naquele filme A Múmia? Onde tem um monte, parece uma baratinha preta, lá, que entra nas pessoas. Viram, não? Está lá a trilobita. A trilobita é porque, para eles, os animais e os seres vão evoluindo. Diz que não tinha tanta complexidade no DNA dos animais e dos insetos. Só que foi-se estudar a trilobita, um inseto daquele período, e percebeu que o DNA da trilobita é altamente complexo. Altamente complexo, já naquele período. Altamente complexo. Complexo por quê, irmãos? Porque foi um Deus inteligente que criou com toda a complexidade. Não precisa evoluir, não. Ele criou complexo. Ele criou inteligente. Entenderam? Sim ou não? Vamos lá, vamos finalizar. Nosso tempo aí já está esgotando. 6, disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Né? Águas acima do firmamento. Adalto também dá uma boa explicação. Águas aqui acima do firmamento. Deus teria colocado águas para limitar, né, a terra, limitar o espaço do ser humano também, né? E lembrando que houve um momento em que essas águas elas desceram no dilúvio novamente, né? Então Deus fez separação, águas acima do firmamento e águas abaixo, né? Então há uma perspectiva, mais uma vez, uma discordância entre o criacionismo e o evolucionismo, né? O evolucionista concorda pelo menos que o ser humano hoje ele pode viver menos mesmo. Muitos cientistas concordam que o ser humano, mais lá atrás, vivia mais. E uma das coisas que faz o ser humano viver menos é a destruição da camada de ozônio, né? Pois é. Uma das explicações criacionistas é que essa camada era formada realmente por essa água acima do firmamento que protegia os seres humanos. Mas que ela foi destruída no período do dilúvio. Teve dinossauro? Tinha dinossauro na Terra?
Eita, agora pegou, né? Tem dinossauro ou não? Teve ou não? Quer dizer, teve, irmãos, com certeza. Tem fóssil de dinossauro. Quem foi que criou? Deus. Né? Deus criou. Existem animais grandes. Eu não me recordo do texto de Jó. Tem um texto de Jó que ele fala de animais grandes. Acho que é Jó 40, versículo 15 e 24. Alguém abre aí, eu acho que é esse mesmo. Jó, capítulo 40. Enquanto isso, nós vamos para o versículo 7, diz o seguinte: fez Deus o firmamento dos céus e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus o firmamento de céus, houve tarde de manhã, o segundo dia, disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e separação, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus de terra. Está aí Deus construindo a terra, ou fazendo a porção seca, né? Existiu Pangeia? Sim ou não? Já ouviu falar do Pangeia, não já? Sim, existiu Pangeia. Não existia divisão de continente, era apenas uma porção seca. Mas o dilúvio gerou divisão do Pangeia. Lembra que Deus rachou os fundamentos da terra no dilúvio. Não foi só água de cima, mas água de baixo também. Lembra que quando uma placa tectônica se move, vem o tsunami e tudo. Você imagina, então, no dilúvio foi isso também. Vários outros tsunamis ao mesmo tempo. Separação, a terra rachando. A separação que nós temos dos continentes hoje não é a mesma do quando Deus criou. Deus criou a porção seca e a porção e a água. Ele fez separação entre um e outro. A separação dos continentes veio depois. Tá bom? O versículo de número 10 diz o seguinte, 11, né? E assim produz a terra, relva, ervas que deem o quê? Semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Mais uma vez um bate contra a evolução. Segundo a sua espécie. Deus, a multiplicidade de espécies que existe aí não é evolução, é criação de Deus. Muito embora nós acreditemos em evolução mínima, ou seja, desenvolvimento de espécies. Tem a própria... o criacionismo defende isso. O Adalto também explica isso bastante, né? E aí o versículo... Mas a ideia de espécie é importante para nós, né? A terra, pois, produz a relva, ervas que produziu, né? Que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cuja a semente estava nele, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia, e assim por diante. Alguém encontrou aí o texto de Jó? Não, né? Jó 40, 15, está aqui, o irmão achou. Aí, chega aí. É isso aí mesmo, né? 40, 15 e 24. 40, 15 e 24? Isso, 15 e 24. Veja o bimote, que criei quando criei você, e que come de capim como boi. Que força ele tem em seus lombos, que poder nos músculos do seu ventre. A cauda dele balança como o cedro, os nervos de suas coxas são firmemente entrelaçados. Seus ossos são canos de bronze, seus membros são varas de ferro. Está vendo? A descrição não é de um animal qualquer, né, irmãos? Outra, vale 24. Poderá alguém capturá-lo pelos olhos ou prendê-lo em armadilha e enganchá-lo pelo nariz? Ele é muito poderoso, né? Muito grande. Então, boa parte descreve aí como sendo realmente a ideia de dinossauro. E dinossauro, irmãos, existem hoje fósseis grandes, enormes. O osso mesmo do animal, né? E também pegadas dele. Lá no Rio Grande do Norte, na Paraíba, tem um parque lá de pegadas mesmo. Tem pegadas lá, pegadas bem grandes, pegadas de dinossauros, bem grande mesmo. Não tem como não ser um animal muito grande mesmo, tá? Aquelas pegadas que ficaram lá fossilizadas por quê? Porque acredita-se que elementos do fundo do mar também, né, cristalizaram aquelas pegadas naquele lugar. Tem animal como que correndo, né, fugindo, né, realmente do dilúvio, tá bom? Acredita-se também, não somente que os animais eram maiores, mas o ser humano também era maior, né? E como eu disse, a minha pegada não é científica, é espiritual, mas eu sei de uma coisa, que os efeitos do pecado são muito grandes na humanidade, principalmente depois do dilúvio. Por que depois do dilúvio? Porque Deus chacoalhou a terra depois do dilúvio. Então as condições antes do dilúvio de vida eram uma. Depois do dilúvio, as condições de vida eram outras. Nem chuva tinha, né, antes, lá atrás. Caía uma, vinha o quê?
uma neblina. Porque chuva é uma bênção de Deus, obviamente. Mas também chuva estraga, não chuva? Não estraga? Ou não? Tem feijão aí que não dá para plantar quando vem muita água, né? Sim ou não? Porque senão não dá. Então, tudo de Deus era perfeito e bem equilibrado. A evolução, irmãos, vai sempre tentar dizer que essa perspectiva está errada. Com quem nós ficaremos? Com a Bíblia. Mais uma vez, não joga o seu livro de ciências fora por causa disso. Estuda, vê o que a Bíblia diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Às vezes tem pouca coisa boa, mas tem. Diga, irmão. Pastor, é só uma pergunta, que eu tenho algumas dúvidas, mas assim, porque Deus ele amaldiçoou a terra lá no pecado de Adão, mas eu só queria ver se ele abençoou ela depois que Noé saiu da arca, ali quando ele conversou com eles. Vê se o senhor tem aí essa explicação para nós. Não entendi, irmão, perdão, desculpa. Quando Deus teve o Adão pecou, Deus amaldiçoou a terra. Isso. Por causa dele. Perfeito. Mas aí eu queria ver se lá, depois do dilúvio, com Noé, a terra foi abençoada novamente para produzir e tal. Foi abençoada. Com certeza Deus abençoou, dizendo, recomeça a vida, Noé, para que enchesse a terra novamente. Mas veja bem, a bênção do Senhor não anulou a maldição que ele lançou no período de Adão. Não. Deus ali abençoou pós o pecado do período do dilúvio. Era aquele pecado específico. O pecado de Adão só Cristo tirou. Só o que Cristo fez. Então, Deus abençoou no sentido de recomeçar, porque não tinha mais vida. Tinha morrido todo mundo? Todos os seres? Não, tinha morrido todos os seres. Inclusive o dinossauro, né? Mais alguém? Então, nós vamos encerrar por aqui. Está no nosso horário. O nosso irmão Bruno, então, uma palavra, né? Para nós podermos dar continuidade, tá bom?